Oi, pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi que eu descobri a minha segunda gravidez. Quem assistiu o meu vídeo que perdi meu bebê de aborto retido, viu que tinha uma pessoinha andando por lá. Então, eu vou contar pra vocês como foi que eu descobri a gravidez dela. E quando eu perdi meu bebezinho, minha primeira gravidez, é, foi em junho. Eu perdi, aí passou julho, em agosto, e em setembro eu voltei pro médico pra fazer um check-up, pra saber como é que tava depois que eu tinha perdido o bebê, pra saber como é que ficou tudo. Então, eu passei no médico, ele me passou os exames de sangue, passou ultra e lá tava tudo normal. Só que em novembro eu comecei a sentir muita cólica. Todos os dias eu tinha cólica. É, Eu só não tinha cólica quando eu tava menstruada. E eu comecei a achar meio estranho. Então eu voltei lá no médico e comentei com ele que eu tava tendo cólica todo dia, dor na lombar, incomodava muito. E ele me passou um teste, o beta-HCG pra me fazer. Aí eu falei pra ele que eu já tinha menstruado no mês anterior. Ele pediu pra fazer o beta-HCG e se desse negativo, que eu fizesse uma ultra. Eu fiz o beta-HCG e deu negativo e fui fazer a outra. Quando eu cheguei lá pra fazer a outra, né, a transvaginal, a médica me fez uma pergunta, fez: "Seu útero é normal?" Aí eu falei: "É". Aí ela falou: "Você não tem útero bicorno?" Para vocês que não sabem, o útero bicorno é como se ele fosse de um formato de um coração. Ele tem duas cavidades, tipo, divide no meio e fica duas cavidades uterinas. Aí eu falei: "Não, eu fiz uma outra em setembro e dizia que estava tudo normal, que ele era normal, o formato dele era normal, nunca deu útero bicorno". Aí ela falou assim: "Você fez algum procedimento nesses últimos tempos?" Aí eu comentei com ela: "Não, em junho eu tive um aborto retido e tive que fazer uma curetagem". Ela, por que você veio fazer a outra? Eu falei: "Não, porque eu tô sentindo muita cólica". E eu tinha feito uma outra antes, depois que eu perdi o bebê, tava tudo normal. Ela é. Como você me confirmou que você não tem um útero bicorno, provavelmente você tem um septo uterino. E agora que você falou pra mim da curetagem, provavelmente foi isso mesmo. Quando fizeram a curetagem, rasparam um pouco a mais e seu útero criou uma aderência. E essa aderência a gente chama de septo uterino. Entrega esse resultado pro teu médico, ele vai explicar direitinho o que é que vocês vão fazer. Porque você vai ter que tirar. Eu falei: "Tá certo". Mostrei pro meu médico, ele viu realmente a imagem. Eu não tenho a outra aqui, porque quando eu tive que marcar o procedimento para fazer ela, para fazer a retirada do septo, ficou lá no meu plano e eles não me devolveram, só me deram a autorização e ficaram com ele lá. E aí, o meu médico falou assim pra mim: "Eu não faço esteroscopia", que era isso que eu tinha que fazer para tirar o septo, e me encaminhou para outro médico. E o outro médico, ele ainda ficou com o pé atrás, achando que eu tinha o útero bicorno, porque às vezes é difícil mesmo de detectar. Então ele ficou com medo e me explicou assim: "Vamos fazer uma ressonância magnética e confirmar realmente se é um septo uterino. Porque se não for um septo uterino e teu útero for bicorno, então lá fui eu fazer a ressonância magnética e confirmar realmente que era um septo uterino. E sim, na ressonância também deu um septo uterino que vinha do meu ovário, meu útero. É aqui até meu colo do útero. Ele dividia literalmente e não em duas cavidades uterinas, e em sim quase se fosse dois úteros, né? Ele estava partido no meio. E aí meu médico passou todos os exames de sangue e eu tive que ir no cardiologista para fazer o risco cirúrgico, né? Que ele ia fazer a esteroscopia. Só aí fiz todos os exames, mostrei tudo para ele, só que teve um pequeno probleminha, porque para fazer isso eu tenho que estar em um período que agora eu não me lembro mais, só que eu já tinha
eu já tava no meu período fértil e ele não faz. Tipo, quando minha menstruação vir, eu tenho até 7 dias para fazer esse procedimento. E então, como eu já tinha passado desse período, ele fez assim: Sinara, pega meu número e quando tua menstruação vir, isso já era fevereiro, viu? Eu comecei a fazer tudo em dezembro e isso já era fevereiro. Minha primeiro dia da minha última menstruação foi dia 6 de fevereiro de 2017. E aí, ele falou assim: quando a menstruação chegar, tu me avisa, porque a gente já marca pra fazer a esteroscopia, tá certo? Eu, tudo bem. E esperei. E foi passando o tempo, né? E um belo dia, passei um pouquinho da hora de almoçar. Quando eu sentei na mesa, tipo, minha vista ficou escura e tudo girou. Aí, oxe, que estranho. Nem tava com tanta fome assim. Aí, isso faltava uma semana pra minha menstruação vir. Aí eu, gente, será? Porque o médico já tinha me explicado que o septo uterino ele deixa como se fosse meu útero hostil. E dificultaria, se eu não tirar ele, de engravidar. Tinha chance de engravidar? Tinha chance, mas tinha mulheres que levavam anos com septo uterino e não conseguiam engravidar. Mas isso poderia acontecer. Eu fiz, gente, não é possível. Eu tá grávida agora. E então, isso não pode estar acontecendo comigo. E eu participava de um grupo. É mamães tentantes, tipo. Não que eu estivesse tentando. Depois que eu descobri o septo uterino, né? Mas lá nesse grupo, várias mamães perderam. Teve percas gestacionais, uma, duas, três percas gestacionais. E lá me senti à vontade para falar com as meninas, porque infelizmente eu não conseguia falar, tipo, com meu namorado, com minha mãe. Tipo, na minha cabeça eles não me entendiam. Enfim, se eles me entendiam, não, eu nunca vou saber, porque eu não conversava com eles. E conversava com as meninas do grupo. As meninas falaram assim: faz um teste, Sinara. Eu falei: menina, ainda falta uma semana para minha menstruação vir. Ai, as meninas: tu tem teste de ovulação? Porque eu não estava tomando anticoncepcional. Mas aí o que eu estava fazendo? Eu fazia temperatura basal e comprei uns testes de ovulação para confirmar se a temperatura basal dava certo mesmo, porque meu ciclo ele é irregular, então não dá para me fazer tabelinha, porque eu não minha ovulação não é no mesmo dia todos os meses, mesmo período todos os meses, eu era desregular. Então eu falei, as meninas fez assim: tu não tem teste de ovulação? Eu falei: tenho. E tipo, o teste da Cleibus só vem 5. E nesse mês, tipo, como eu já tinha confirmado que realmente a temperatura basal dava certo, porque o que é que eu fazia? Fazia a temperatura basal. Se desse o pico de ovulação, eu fazia o teste. E se desse positivo naquele dia, tipo, quem tá querendo, tentante, né? Quem tá querendo engravidar, namora naquele dia. E, tipo, como não era meu caso, porque eu não queria engravidar, porque eu precisava fazer a esteroscopia, eu descobria que eu tava ovulando e, tipo, não namorava naquele dia, ou usava camisinha, ou fazia outras coisas. Então, só tinha um. Eu falei: eu tenho um teste de ovulação. As meninas fazem. O que que acontece? O teste de ovulação e o teste de farmácia parece ter o mesmo hormônio que detecta a gravidez. Então, se eu tivesse grávida, como eu já tinha ovulado, ele ia dar positivo. E se eu achar, eu vou deixar pra vocês aqui a foto do meu teste de ovulação positivo. Apareceu a carinha pra mim. E na minha cabeça, não é possível que eu tava grávida. Eu devo, tipo, como eu não fiz o teste de ovulação, quando deu o pico de ovulação,
na temperatura basal, como esse mês eu não tinha feito, eu fiz, não é possível, eu acho que deu erro, e eu tô ovulando agora, e vai atrapalhar todo o procedimento, porque eu vou estar ovulando agora, minha menstruação vai atrasar, e eu mandei pras meninas, não, que maneira atrasar, menina? Vai atrasar porque você tá grávida. E isso era numa sexta. E eu já tava na casa do meu namorado. Eu não tinha como fazer um teste de gravidez. Eu não ia fazer um teste de gravidez na casa dele ou sair para comprar um teste. E aí as meninas no grupo ficaram me perturbando no final de semana todinho. Porque é isso que a gente faz. Perturbar. Quando alguém tá desconfiando, a gente caminha até elas fazer o teste. E aí eu passei sábado e o domingo. E eu fiz, tá bom. Na segunda-feira, minha menstruação era pra vir na terça. E aí na segunda-feira, se ela não vir, porque às vezes atrasava, eu vinha mais cedo, se ela não vir, eu faço o teste. Enfim, acordei de manhã, ela não veio, fui trabalhar. No caminho do trabalho, eu tinha uma farmácia, você quer saber de uma coisa? Vou comprar o teste. E vou fazer lá no trabalho mesmo. E aí, fiz o teste. E eu vou deixar passando o videozinho da minha reação. O que foi que aconteceu lá, quando eu fiz o teste no banheiro do trabalho. E sim, deu positivo. E eu me tremia mais que vara verde, porque não era possível que aquilo estava acontecendo comigo. Porque eu já sabia, o médico já tinha me explicado tudo o que ia acontecer se caso, que era muito difícil, mas se caso eu engravidasse, o que ia acontecer, porque minha gravidez seria de quê? Alto risco. Várias coisas acontecem ou poderia não acontecer, poderia não evoluir de novo e eu não estava preparada para mais um aborto, para mais uma perca. E eu mandei para as meninas, porque a gente batia foto, né? As meninas batiam foto, que a gente sempre tende a ver uma segunda linha, né? Então a gente bate foto, mandar para as meninas, eu filmava e fazia para as meninas. Por isso que eu filmei. Mas eu crendo em Cristo que ia dar negativo e deu positivo. E aí eu mandei uma mensagem pro meu médico. Eu falei, doutor, ele, oi Sinara, tudo bom? A menstruação chegou? Eu queria rir. Eu tava desesperada. Eu falei, não, doutor, acabei de fazer um teste de farmácia e deu positivo. Aí mandei a foto pra ele. Aí ele falou assim, parabéns, mamãe. Eu falei, doutor, pelo amor de Deus, você já tá esquecendo de mim? Eu sou aqui do septo uterino. Ele falou, não tem o que fazer, você já tá grávida. Você pega a guia, que ele me deixou uma guia de beta-HCG. Pega a guia e faz o teste de sangue. Se der positivo, você marca uma consulta e vem aqui no consultório pra gente conversar. E parabéns. Ele fez parabéns. Independente do resultado, parabéns. E vamos lá. Vai dar tudo certo. Ai, médico maravilhoso. Doutor Haroldo. Aí eu fiz o teste na terça-feira, o teste de sangue. E isso eu já tinha. Acho que eu estava no finalzinho do meu TCC, já tinha apresentado ele. Estava só esperando a formatura, já tinha terminado tudo. E aí eu saí, né,
de casa, fui fazer o teste de sangue. E, tipo, no finalzinho da tarde dava positivo. E isso, tipo, ninguém sabia. Minha mãe, minha irmã, meu namorado na época. Minha irmã, ninguém sabia. Só as meninas do grupo que eu ia fazer o teste. E no de sangue, no dia que era pra minha menstruação vir na terça-feira, era aniversário da minha mãe, dia 4/3, e deu positivo. E antes de sair pro trabalho, como era aniversário da minha mãe, eu tinha que comprar um presente pra ela. Comprei um bodyzinho escrito "Adoro as histórias da vovó". Coloquei o teste de urina, né? Que eu não tinha imprimido de sangue. Coloquei o teste de urina no saquinho e entreguei pra ela. E isso eu não tinha contado pra ninguém, além das meninas, e mostrei pra elas. E eu tava desesperada, mas já que eu tava aí, né? Já que tinha dado positivo, não tinha o que fazer. Era esperar. E entreguei pra minha mãe. Fiz, olha, mãe. E isso eu entreguei pra minha mãe. Minha mãe completou na terça. E toda quarta-feira eu ia pra casa do meu namorado. E antes, tipo, eu já saía pro trabalho, ia pra casa dele. Então eu contei pra ela. Fui no trabalho dela e fiz, ó, mãe, isso aqui é um presente pra senhora. Que eu não ia, né? Porque geralmente quando a gente comemora, completando na semana, a gente comemora lá em casa na família no final de semana. Eu falei, ó, mãe, eu já comprei teu presente, vou te entregar. E entreguei a ela. Gente, eu tenho um vídeo da reação dela, mas eu não vou colocar aqui, porque eu postei lá no Instagram, então quem quiser dar uma olhadinha, vai lá no Instagram, @SinaraDomingos, e vê a reação dela. Todo mundo teve essa mesma reação. Porque todo mundo sabia que eu estava fazendo bateria de exames para tirar o septo uterino e quem sabe no futuro começar a tentar a engravidar. E ela ficou, como assim? Não tô entendendo. Aí, uma amiga da gente que trabalhava com ela, a recepcionista, fez, parabéns, vovó. Ela, e como é que vai ficar a cirurgia? Sim, essa era a pergunta de todo mundo. Aí eu falei, não vai, mãe, não vai mais ter cirurgia, eu só posso fazer depois. Agora, todo mundo perguntava. Todo mundo perguntava como é que ia ficar. E era um dos meus medos, porque o septo uterino é como se tivesse ficado, a curetagem tivesse feito uma ferida e ele virou um queloide, virou uma aderência. E se em caso eu gravidasse, que foi o caso, eu poderia perder meu bebê, porque tipo, o septo não deixaria meu útero crescer o que tinha que crescer, e eu perder o bebê ou ter um parto prematuro. Então, ninguém, a não ser as meninas do grupo de mãe, ficou assim feliz, porque a gente ficou preocupado. Porque ninguém sabia, ninguém queria saber se caso acontecesse eu perdesse outro bebezinho. Porque o primeiro não foi fácil, e então foi meio assustador pra gente. Foi meio assustador pra gente saber que eu tava grávida de novo e agora com aquele probleminha do septo uterino. Então, meu namorado, quando eu contei pra ele, eu fiz, porque da primeira vez eu contei, liguei pra ele e contei, da segunda vez eu esperei. Esperei e falei assim, Rafa, tem algum amor? Tem um negócio pra falar com você. Quando chegar de noite a gente conversa. E ele, o que é? Aí eu falei, não, quando a gente chegar em casa, quando eu chegar aí a gente conversa. Aí ele, tá certo. E quando eu cheguei lá, eu não consegui contar pra ele. Não consegui, como eu fiquei muito preocupada, tipo, minha mãe já tava preocupada. Eu não gravei, nunca quis fazer surpresa e nem nada, porque surpresa é quando você tá tentando e acontece aquilo e você quer fazer uma surpresa pro seu namorado, pro seu marido, seja lá quem foi. Então, eu não conseguia contar, eu congelei. Ele fala, Nara, o que é que aconteceu? Aí eu falei, você tá grávida? Você tá grávida de novo? Quando ele falou, eu balancei a cabeça e comecei a chorar, só fazia chorar.
porque ele foi nas consultas comigo, então ele sabia o que poderia acontecer se caso eu engravidasse com septo uterino. E a família toda ficou tensa. E foi assim que eu descobri minha segunda gravidez, daquela coisinha linda que vocês viram no outro vídeo. E no próximo vídeo eu vou contar pra vocês como foi meu primeiro trimestre. O que realmente aconteceu, se aconteceu, o que o septo uterino fez, deixou de fazer. Então foi assim que eu descobri minha gravidez. Espero que você tenha gostado. Se caso sim, curte, comenta. Vamos comentar aqui comigo como foi que você descobriu sua segunda gravidez, sua primeira gravidez e como foi, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo. Tchau!